Olá, raios de sol, boa noite. Tudo bem com vocês, todos, todas e todes? Após esse Dia dos Namorados, eu estou aqui esperando minhas unhas secarem para eu dormir. Então resolvi dar uma palavrinha aqui com essa temática. Fazer terapia é difícil? Olha, todas, absolutamente todas as pessoas que eu já atendi me falam: você faz perguntas muito difíceis, eu não sei responder. Perguntas sobre si próprias. A gente não cresceu se questionando, né? O que eu gosto, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu vou fazer. Oi, Dorinha. Então a gente não costuma se questionar. E eu acho que esse é o maior erro que tem no processo de autoconhecimento. Por quê? O nosso cérebro tem caminhos neurais estabelecidos. A gente faz muita coisa no automático. E aí a gente não se questiona por que a gente está fazendo tal coisa. E a gente repete esses padrões, sejam familiares, sejam aprendidos com quem a gente convive, normalmente com familiares, né, também. Existe uma historinha bem bacana de uma mulher que fazia um lagarto recheado. E aí ela aprendeu que tinha que cortar as duas extremidades, deixar ele retinho. Um dia o marido dela perguntou: mas por que você corta as duas extremidades e separa esses pedaços, né? A panela não cabe? Aí ela falou assim: não sei, sempre fiz desse jeito porque minha mãe sempre fez desse jeito e eu acho que é uma regra aí, alguma coisa. Mas vou ligar para ela para saber. Mãe, por que se corta o lagarto nas duas extremidades? Aí a mãe falou assim: não sei, minha mãe sempre fez desse jeito e eu aprendi que era assim que tinha que fazer. Vou perguntar para ela. Aí ligou para a avó e perguntou: vó, aquela receita do lagarto recheado, por que corta as extremidades? Aí ela falou: eu sempre cortei as extremidades porque minha panela era pequena. Ou seja, se a sua panela não é pequena, você não precisa cortar. E às vezes a gente reproduz as coisas sem questionar por que é assim, por que é assado. Então esse processo de terapia é o processo de autoconhecimento justamente das indagações. Quando você indaga, você provoca novos caminhos neurais e faz a sua mente pensar ou resgatar coisas que tá lá, recalcado, né? Diz Freud que o que você não resolve está recalcado, o que você resolve está sublimado. Então muitas vezes a gente bota uma pedra lá em cima de algumas questões emocionais e a gente não resolve.
E a mente, ela vai sempre tender a fazer o automático para a economia de energia. A gente precisa fazer provocações. E essas provocações é o que acontecem as mudanças. Eu sei, no meu íntimo, e por Odu, por Jogo e por Exu, que eu tenho um papel de transformação. Porque eu pergunto, eu sou uma pessoa indaguista, eu indago. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que não pode fazer de outro jeito? E assim eu sempre fiz comigo também, no processo de autoconhecimento. E aí, assim, as minhas meninas apanham comigo, porque eu tenho um protocolo de questionamento que vai mexer lá no seu íntimo. E muita gente não sabe responder. Mas começa a revolver tudo que tá lá recalcado. E quando você começa a pensar sobre isso, você transforma. E aí vem o processo de autoconhecimento, de descobertas, de novos caminhos, novas possibilidades. Amarrando esse assunto, hoje eu voltei a dar aula numa ONG que eu parei de dar aula lá em 2018, porque eu dava aula no período da tarde e aí eu comecei a estudar o mestrado e eu parei de ir lá. E aí teve algumas mudanças que eu achei lindo, gostei demais. Os jovens aprendizes agora, eles têm um diário. As minhas meninas têm um caderno que eu sempre incentivo a escrever suas emoções, escrever o que está sentindo, dependendo até da lua, dependendo do ciclo menstrual, se teve alguma desavença com alguém, se brigou com o marido, com o filho, com o namorado, no trabalho, escrever sobre isso, escrever sonhos, criar metas possíveis. E aí essas crianças estão fazendo isso, eu achei maravilhoso. No mínimo, uma vez por semana, eles precisam escrever no diário como foi a semana, o que se passou, o que sentiu, o que aprendeu. E tem uma outra coisa também. Agora eles têm atendimento psicológico pela ONG. E aí eles se ausentam num determinado período para fazer, eles falam assim, tá na minha hora de fazer terapia. E eu achei maravilhoso. Olha que riqueza você, mesmo que eles, por exemplo, eles têm agora entre 15 anos e 17 anos. Certamente eles não tiveram isso antes, porque são crianças de famílias pobres, de comunidades, muitas vezes. E aí eles estão tendo este acesso de fazer terapia e de escrever no diário o que sente, o que aprende, o que percebe. Isso é muito rico. As pessoas que são ricas
e que estudam em bons colégios particulares, elas têm uma metodologia de gestão de emoção. Por exemplo, a pedagogia Waldorf, eles têm esse processo de diário de bordo, de escrever sobre o que está sentindo, de fazer terapia, de questionar-se. Isso é fundamental. Eu embarquei nessa busca, acho que desde que eu me entendo por gente, né? De ler sobre, de fazer terapia, de buscar vários outros tratamentos alternativos, acupuntura, constelação sistêmica, numerologia, taroterapia. Olha, eu fiz de tudo nessa vida para saber quem sou eu, o que eu vim fazer aqui e para onde que eu tô indo. E você traça metas também, né? Hoje eu tava falando com esses alunos, eu consegui fazer tudo aquilo que eu tinha traçado. E aí, quando eu consegui fazer tudo aquilo que eu tinha traçado, eu me perdi um pouco. Por que que eu me perdi? Porque eu não tinha traçado novas metas, novos propósitos. Mas aí, eu tenho Exu na minha vida, né? Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo. E que ficou me alertando o meu tempo de vida, os meus setênios, que eu teria que fazer o que eu vim fazer. E eu sabia o que eu vim fazer, eu sei o que eu vim fazer. Eu só não queria fazer. Mas eu tive que me reprogramar, né? Na base da encruzilhada de Exu, para voltar para essa rota, para fazer o que eu tenho que fazer. Então é importante a gente traçar essas metas. Vamos fazer que nem a Dilmãe, quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta, porque a gente corre o risco de se perder. Por isso que a gente precisa constantemente revolver todas as crianças em todas as idades que ficou lá no nosso passado. Todas as Sílvias, né, de todos os setênios, os propósitos, os sonhos, as vontades e as indagações constantes. Eu ainda me questiono muito. E também paro para ouvir, porque às vezes o outro observa com um olhar que a gente não tinha observado ainda. Então é isso, esse papo. Eu sei que tô devendo sobre o sagrado feminino africano. Desculpa, é o cheiro do esmalte que me provoca, me dá alergia. Mas farei até domingo, eu acho. Eu quero fazer com tempo, descansada. Agora, por exemplo, eu tô muito cansada, ó, sem filtro. Cansada, minha cara toda pipocada de alergia. E eu ainda vim pintar as unhas. Mas é isso. Falaremos sobre sagrado feminino africano, com história, com tempo histórico. Muito boa noite. Amanhã é sexta-feira, dia do véio do branco, do meu véio, né?
Que a gente tenha uma sexta-feira de paz, de realizações e de indagações sobre quem somos, por que estamos aqui e o que deveremos fazer. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Boa noite. Bom fim de semana. Até mais.